E antes de nós partirmos para a ceia, então, eu quero refletir um pouco com os irmãos na palavra de Deus, e eu quero convidar, então, eu gostaria de convidar você para você abrir a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, 1 Pedro, capítulo 5, nós vamos ler os versos 8 e 9, para começarmos, e depois nós vamos ler mais textos da palavra de Deus. 1 de Pedro 5, verso 8 e verso 9, a palavra de Deus diz assim: sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe. Ele é um leão, ele é como um leão faminto, que está com fome, ele quer devorar, mas ele pode ser resistido, amém, igreja? O demônio, o Satanás, não é todo poderoso, amém? Ele é como um leão faminto, ele tem seu poder, e ele assusta, porque ele é um leão faminto, ele quer devorar, está com fome, mas ele pode ser resistido. Olha que notícia boa, amém, irmãos? Resistam-lhe, firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Aí você pode deixar a sua Bíblia aberta, nós vamos folhear aí outros textos da Bíblia, mas aí 1 de Pedro 5, verso 8 diz: sejam sóbrios e vigilantes. Hoje pela manhã eu comecei a conversar com a igreja sobre o tema da batalha espiritual. E eu quero estar conversando nesse mês agora, aos domingos, conversar um pouquinho com a igreja a respeito desse tema, a batalha espiritual. E hoje pela manhã, e eu não vou repetir a mensagem, você pode depois ver lá no canal do YouTube, essa semana da igreja vai estar lá a mensagem postada lá, mas nós vimos de manhã assim, que é muito importante nós conversarmos sobre isso, é muito importante conversarmos, porque essa é um assunto do qual o Novo Testamento fala muito, sobre o diabo, Satanás, a batalha espiritual. E no texto que nós lemos aqui, o apóstolo Pedro, ele lembra a igreja que a igreja precisa ser sóbria e vigilante, porque existe um inimigo andando ao derredor, faminto, procurando destruir, ele quer devorar. Esse inimigo, ele é maligno, e ele quer nos destruir, e ele está andando ao derredor. A batalha espiritual. E nós conversamos de manhã, que é muito importante a gente refletir sobre isso, porque quando a igreja fala sobre batalha espiritual, o que acontece é que, às vezes, os crentes eles caem em algumas posições extremadas. Então, existem 3 extremos que a gente precisa evitar. 3 extremos, quando o assunto é batalha espiritual. A gente tem que conversar sobre o que a Bíblia ensina sobre isso, para nós termos este equilíbrio, não cairmos em nenhum extremo, mas termos o equilíbrio para lidarmos com essa questão e com esse assunto, esse equilíbrio que o apóstolo Pedro coloca no texto que nós lemos, quando ele fala: sejam sóbrios e vigilantes. A palavra de Deus nos ensina, e quando nós estamos alinhados com a palavra de Deus, nós nos tornamos sóbrios e vigilantes, pessoas sensatas. É ou não é verdade, meus irmãos? Quando o assunto é o diabo, tem muita loucura sendo ensinada por aí, é ou não é verdade? Tem muita coisa estranha, muita coisa esquisita, muita esquisitice, né, quando o assunto é batalha espiritual. Por isso que a palavra de Deus diz: sejam sóbrios e sejam também vigilantes. Eu tenho que ser sóbrio, sensato, ter bom senso quando eu vou tratar desse assunto, e também eu tenho que ter atenção. Eu tenho que ter atenção, porque Satanás é como um leão faminto, e ele quer destruir.
e ele está andando ao derredor. E aí eu preciso ter essa atenção, essa vigilância, e nós falamos disso hoje pela manhã. Batalha espiritual. Batalha espiritual. Existe essa batalha? O que a Bíblia ensina? O diabo existe? Os demônios existem? O que a Bíblia ensina? E hoje à noite aqui eu quero, nesse momento, conversar com os irmãos sobre essa realidade. Qual é a realidade espiritual que a Bíblia nos ensina que existe? O mundo espiritual. Que mundo espiritual é esse? E eu quero fazer então hoje 7 considerações sobre o que a Bíblia ensina a respeito da realidade espiritual, do mundo espiritual, para que a gente desenvolva a sobriedade e a vigilância. Amém, irmãos? Como diz o apóstolo Pedro. 7 considerações sobre a realidade espiritual, o mundo espiritual. A primeira, na Bíblia, a realidade tem 2 dimensões. A Bíblia ensina que a realidade, conforme o ensino da Escritura, tem 2 dimensões. Tem a dimensão material e a dimensão espiritual. Amém, irmãos? Para o homem moderno, para muita gente no mundo moderno, existe só uma dimensão. A realidade é composta só daquilo que a gente vê. É o mundo material, outras coisas não existem. Para muita gente pensa assim, mas a Bíblia ensina que a realidade, dentro da qual a gente vive, tem uma dimensão que é material e tem uma dimensão que é espiritual. Isso está, por exemplo, muito claro em Colossenses. Agora eu vou pedir para a Luísa vai correr lá. Colossenses capítulo 1, verso 16. Falando aqui de Jesus, da criação do mundo. E olha o que diz Colossenses 1, 16. Pois nele é em Cristo Jesus. Pois nele foram criadas o que, irmãos? Todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, o mundo criado, o universo criado, conforme a Bíblia, tem 2 dimensões. Foram criadas todas as coisas, e aí o texto fala que existem as coisas que são visíveis, e existem as coisas que são o que, irmãos? Invisíveis, diz o texto. Realidades que são invisíveis, mas que são reais, que são coisas reais, só que não podem ser o que? Vistas. Principados, quer potestades, ali como fala o texto, tudo foi criado por meio dele. Então existe a realidade, o mundo criado tem a dimensão que é das coisas que estão disponíveis aos meus sentidos, porque nós interagimos com esse mundo criado material através dos nossos 5 sentidos. Nós temos 5 sentidos, né, irmãos? É o que? É a audição, é o olfato, paladar, tato. Esqueci um aí, qual que é? Não sei, mas são... Visão, audição, tato. Nós interagimos com o mundo visível criado através dos nossos 5 sentidos. Mas a Bíblia está dizendo que existem realidades que nós não temos contato com elas através dos nossos sentidos, não estão disponíveis aos nossos sentidos, nós sabemos delas pela fé. Amém, irmãos? Já foi dito por algum teólogo que uma vez eu li que a fé é o sentido da alma. Então existe esse mundo, existe o mundo visível, mas existe o mundo invisível, que é habitado
por uma série de entidades que foram criadas por Deus. São essas realidades. A segunda consideração que a Bíblia faz sobre, então, a realidade espiritual é que os seres espirituais que habitam essa realidade, principados, potestades, os seres espirituais que habitam, eles foram criados por Deus, como diz o texto de Colossenses, mas eles foram criados em estado de perfeição, mas uma parte deles caiu. Que, reduzindo assim, simplificando bastante, esses principados e potestades são os anjos, é o exército celestial. Os anjos, Deus criou os anjos, mas esses seres desse mundo espiritual, dessa realidade espiritual, mas uma parte desses seres, desse exército celestial, eles caíram. E aí, eles eram anjos que se transformaram em quê? Em demônios. Então, esse mundo espiritual tem esses seres. E nesse mundo espiritual tem anjos que são servos de Deus, que existem são mensageiros e existem para nos abençoar, mas nesse mundo espiritual também existem aqueles seres espirituais caídos que a Bíblia chama de demônios. E o chefão, o big boss deles lá, quem é? É o diabo, é Satanás, conforme ensina a Escritura. Então, veja, por exemplo, segunda carta de Pedro, de novo, nós lemos na primeira, agora a segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 4. Vou pedir para a Luísa colocar aí. Segunda de Pedro 2, verso 4. Olha o que diz a palavra de Deus. Ora, Pedro está falando aqui dos falsos profetas, né? E ele diz assim: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Ele também Deus vai exercer juízo sobre os falsos profetas, mas se ele não poupou a anjos quando pecaram, então a palavra de Deus está dizendo que Deus criou um mundo que é visível, material, mas também tem um mundo invisível, espiritual. Ele criou seres perfeitos nesse mundo invisível, mas eles pecaram e eles caíram e eles foram condenados. E esses que eram anjos se transformaram em demônios, diz a palavra de Deus. E o principal deles, conforme a teologia bíblica, então, o anjo era... A teologia vai dizer que o anjo principal era Lúcifer, um querubim, Lúcifer, e aí Lúcifer caiu, com ele uma hoste de seres, anjos espirituais, caíram, e eles então se transformaram então, nesses espíritos malignos, que andam ao nosso derredor, como diz o apóstolo Pedro, espíritos malignos. A teologia diz que Deus criou Lúcifer, Lúcifer criou Satanás, ou Lúcifer se transformou em Satanás. É assim que a teologia costuma dizer. Então, Deus criou a realidade visível, mas também existem as coisas invisíveis, que são reais. Nesse mundo espiritual, Deus criou os seus anjos perfeitos, mas eles pecaram e caíram. E uma parte desses anjos se transformaram em espíritos malignos. Espíritos malignos. A terceira consideração sobre essa realidade espiritual é que esse mundo espiritual invisível, ele não está lá, distante, mas ele está aqui, no meio de nós, e esse mundo espiritual, ele interage com
o mundo material. Há uma interação, há um relacionamento entre esses mundos, entre esses universos. É o que diz o texto que nós lemos lá do apóstolo Pedro, 1 de Pedro 5,8, né? O texto que nós lemos diz que o diabo, o vosso adversário, anda onde, irmãos? Ele anda em derredor. Esse mundo espiritual, essa realidade espiritual não está longe lá, mas ela é uma realidade que está ao nosso derredor. Ainda que eu não veja, mas ela está aí, ao nosso derredor. O livro de Jó, por exemplo, não precisa abrir lá, mas o livro de Jó diz que Deus perguntou para Satanás: de onde vens? De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. De onde você vem? Eu fui dar um passeio ali na Brasilândia ali. Estava por aí. Estava andando por aí. Esses seres, essa realidade espiritual, tanto dos anjos bons quanto dos espíritos malignos, a Bíblia fala que esse universo, esse mundo, ele está aqui. Ele está aqui. Não é algo que está lá longe, mas está aqui, interagindo com o mundo material, diz a palavra de Deus. A quarta consideração sobre essa realidade espiritual é que a raça humana, ou a sociedade humana, sem Deus, ela está vulnerável à influência e ao domínio desses seres malignos. Os seres humanos estão vulneráveis à influência e ao domínio desses seres. É o que a palavra de Deus nos coloca. A sociedade humana, ela está vulnerável, então, a esses seres. Por exemplo, nos diz Efésios capítulo 2, vou pedir para abrir lá Efésios capítulo 2, verso 1 e 2. Efésios capítulo 2, verso 1 e 2. Paulo faz aqui um contraste entre nós que fomos salvos e aqueles que não foram salvos. Ele diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais vocês, que agora receberam a vida de Cristo, nos quais vocês andaram outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Olha que interessante, a palavra de Deus está dizendo que esse espírito dessa potestade do ar, esse príncipe, esses espíritos, eles agora atuam, eles influenciam, eles tentam seduzir os filhos da desobediência. O apóstolo João vai dizer que nós sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz aonde, irmãos? O mundo inteiro jaz no maligno. Isso é assim, sabe por quê, irmãos? Porque o diabo, a palavra de Deus diz que o diabo, ele caiu, e o apóstolo Paulo vai dizer isso na primeira carta dele para Timóteo, que o pecado de Satanás foi o orgulho. O orgulho é a condenação de Satanás. Satanás, a Bíblia fala que ele caiu porque ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Ele era esse ser espiritual que queria ser igual a Deus, ter o poder de Deus, a autonomia de Deus, ser Deus. E ele não conseguiu. Então o que acontece é que o diabo, ele não conseguiu tomar o trono do universo. Então, e ele caiu, e agora a grande obsessão dele é tomar o trono do teu coração.
Ele quer dominar, ele quer tomar o trono do coração do ser humano. Ele não conseguiu tomar o trono do universo. E a obsessão dele agora é dominar, e é tomar o trono do coração do ser humano, é deixar Deus de fora do coração do homem. Deus afastado do domínio do coração do homem, do trono do coração, e ele quer ocupar esse lugar na vida do ser humano. E é isso que ele busca isso, e por isso que a palavra de Deus ensina que a sociedade humana sem Deus, ela está vulnerável. O coração do homem, ele, como diz Jesus na parábola da casa, que foi o mais valente, foi tirado lá daquela casa, o coração do homem está aberto. E pode ser, está vulnerável para ser dominado e influenciado pelos espíritos malignos. É curioso, Jesus na parábola do semeador, ele fala que a semente do semeador foi jogada em 4 tipos de solo. E eu não sei se vocês lembram, mas o primeiro solo, Jesus compara assim, que a semente caiu na beira do caminho. E aí Jesus diz que aquela semente que caiu na beira do caminho, que representa um tipo de coração humano, caiu na beira do caminho, vieram as aves do céu e comeram a semente. E aí Jesus explica o que significa isso. Ele fala assim, essas aves representam quem? Esses espíritos malignos, que vêm e roubam o evangelho do coração das pessoas, para que eles não creiam e sejam salvos. Então, Satanás quer ocupar o trono do coração do ser humano, porque ele não conseguiu ocupar o trono do universo, e essa é a grande obsessão, e ele quer ocupar o trono do coração para quê? Para destruir, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar, devorar, destruir. A quinta consideração sobre essa realidade espiritual é que, graças a Deus, Jesus nos libertou definitivamente do domínio das trevas. Amém, irmãos? Quando nós estamos em Cristo, nós podemos ter segurança. Jesus nos libertou definitivamente do domínio das trevas. Se não, veja de novo Colossenses, vou pedir para a Luísa, vai trabalhar hoje, Luísa. Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14. Mas olha que coisa maravilhosa, vamos ler juntos esses 2 versículos. Vamos ler juntos bem forte, irmãos, porque isso aqui é a nossa vitória. Ele... Amém, irmãos? E aqui os verbos estão no passado. É algo que Jesus Cristo fez por nós. Já está feito, já está consumado. Aqueles que estão em Cristo, que confiam em Cristo, que se rendem a Cristo, Ele os transportou desse império das trevas, esse mundo espiritual maligno. Ele nos tirou de lá, nos salvou de lá e nos levou para o reino de Deus. Nós estamos neste mundo material vivendo, existem as realidades espirituais, mas nós já somos cidadãos do reino de Deus. Hoje, aqui, Jesus nos libertou do domínio desses seres. A sexta consideração que a palavra faz sobre essa realidade é que em Cristo, olha que coisa maravilhosa, nós não temos apenas a libertação do domínio desses seres, mas nós estamos numa posição de autoridade sobre eles. Amém, irmãos? A sociedade sem Deus está vulnerável,
Mas nós estamos libertos e estamos numa posição de autoridade sobre esses seres espirituais malignos. Se não, veja o que diz Efésios. O apóstolo Paulo, em Efésios 1, do versículo 20 ao 22, está falando do poder de Deus aqui. Paulo está falando do poder de Deus. E ele diz assim: esse poder, ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. O poder de Deus ressuscita Cristo dos mortos. E olha, preste atenção, e fez Jesus se assentar aonde? Jesus ascendeu, Jesus ressuscitou e ascendeu aos céus. E ele está onde agora, Jesus? Fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais. Verso 21. Acima do quê? Onde está Jesus? Assentado agora à direita, está assentado no trono de Deus, amém? No Apocalipse se canta: aquele que está assentado no trono, ao Cordeiro, seja o louvor, a glória, o domínio para sempre. Amém, irmãos? O Cordeiro está assentado no trono, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Verso 22, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Olha que maravilha, irmãos. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. E o deu esse Senhor soberano para a igreja. Jesus está assentado no trono, nas regiões celestiais, sobre todo o nome, e sobre todo o principado, e toda a potestade. E nós? Espiritualmente, hoje, nós estamos aonde? Aí Paulo vai explicar na mesma carta aos Efésios, capítulo 2, versos 5 e 6. Efésios 2, 5 e 6. Vamos ler juntos, olha que coisa maravilhosa, vamos ler juntos. E estando nós... E juntamente... Amém, irmãos? Qual é a nossa posição em Cristo Jesus no mundo espiritual? Na realidade espiritual? Qual é a nossa posição? Jesus está onde assentado? À direita de Deus, no trono, sobre todo principado e potestade, diz a palavra de Deus. E aí Deus agora espiritualmente, não biológica, fisicamente, mas espiritualmente, quem está em Cristo está assentado aonde? Está com Cristo, assentado com Cristo nas regiões celestiais. E portanto, nós em Cristo Jesus temos autoridade sobre todo principado e potestade, sobre todo espírito maligno que tenta atacar. Essa é a nossa posição em Cristo Jesus, que a palavra de Deus nos diz, e é por isso que quando Jesus envia a sua igreja em missão, a igreja em missão, ela vai libertando os oprimidos do diabo, como diz o livro de Atos. Vai libertando as pessoas desse domínio maligno, destrutivo, que ele quer exercer. Porque a igreja agora, ela é o corpo de Cristo na terra. E ela tem essa autoridade dada por Deus. Por isso que nós, em nome de Jesus, não no nosso nome, não é no meu poder, não é porque eu sou o cara, mas no nome de Jesus, nós temos autoridade sobre todo espírito maligno. E eu não sei você, mas de vez em quando assim acontece umas coisas que eu acho estranhas assim. Eu não sei se é demônio ou não, mas eu já repreendo em nome de Jesus, amém?
Vai que, repreenda, irmão. Fala, aqui você não tem voz e vez. Sai em nome de Jesus. Sai da minha casa. Sai. Você não tem voz e vez aqui. E a gente pode repreender. E os demônios, os principados, as potestades, eles têm que se sujeitar ao nome de Jesus. Porque Ele está sobre todo nome. E nós estamos assentados com Ele. Hoje, já espiritualmente. E isso é maravilhoso. Então nós não temos, a sexta consideração é essa: em Cristo nós não temos apenas a libertação do domínio desses seres, mas nós estamos numa posição de autoridade sobre eles. E é por isso que Jesus, quando Ele vai falar da igreja, Ele fala assim para o apóstolo Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque toda a autoridade, diz Jesus, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e eu agora delego essa autoridade para você, igreja. Vão, portanto, e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sejam o sal da terra, sejam a luz do mundo, porque vocês têm a autoridade, igreja, espiritual, para serem sal, para transformarem, para onde chegar o inferno morrer de medo. Mas eles não vão prevalecer, porque nós temos a luz e a autoridade de Cristo. Isso é afirmação da palavra de Deus. E a sétima e última consideração sobre essa realidade espiritual é que os verdadeiros crentes, os crentes verdadeiros, eles não precisam temer, porque crentes verdadeiros não podem ser dominados pelo diabo. Amém? Verdadeiros crentes não podem ficar possessos. A sociedade sem Deus está vulnerável, mas nós estamos libertos, nós estamos numa posição de autoridade, e nós não podemos, aquela experiência que a Bíblia fala de possessões, quando o diabo, de fato, ele entra no coração e ele domina uma pessoa para fazer sua vontade. O verdadeiro crente está liberto disso, o crente não pode ficar possesso. Amém, irmãos? Pelo contrário, a gente põe o bicho para correr em nome de Jesus. Se não, veja o que diz o verdadeiro crente, ele é propriedade exclusiva de Deus. 1 de Pedro 2,9. Veja como o Novo Testamento fala muito disso. 1 de Pedro 2,9. Olha o que diz a palavra: vós, porém, sois, falando da gente, olha que coisa linda, irmãos. Vocês, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Vamos ler juntos agora, todos juntos? Povo de propriedade exclusiva de Deus. A fim do quê? A fim. Amém, irmãos? Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Anote na sua Bíblia isso. Só Deus tem o direito sobre a vida do verdadeiro crente, amém? O diabo não tem mais nenhum direito sobre nós, nada, porque nós já somos uma propriedade exclusiva. Só Deus pega. Só Deus. Somos propriedade exclusiva dele. O verdadeiro crente, ele é selado com o Espírito Santo da promessa. Efésios capítulo 1, verso 13. Olha o que diz Efésios capítulo 1, verso
13, diz assim: nele, em Cristo Jesus, também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o que, irmãos? O selo. Selo, a ideia aqui é, o selo tem a ideia, é um sinal de propriedade. O selo era uma cola, uma marca, um sinal que se colocava nas correspondências, nas coisas, dizendo assim: esse objeto, essa coisa pertence a alguém, não pode ser violado. Vocês lembram quando Jesus morreu, ele foi colocado na tumba, e a tumba lá, o sepulcro de Jesus, recebeu um selo romano. O selo romano dizia: ninguém pode violar este lugar, porque tem um selo aqui, que é propriedade do império. Agora, olha que coisa linda, irmãos. Você sabia que no reino espiritual, quando o mundo, esses seres espirituais, eles olham para nós, o que eles enxergam na gente? Tem um X nas nossas costas, assim. Se desse para dizer assim, tem um X, tem um selo, tem uma marca de propriedade no verdadeiro crente, que é o Espírito Santo de Deus, que ele está na gente, está em nós. E quando o mundo espiritual, esse mundo invisível, ele olha para nós, ele diz assim: esse é propriedade de Jesus, esse a gente não pode tocar e violar, porque ele está cheio do Espírito Santo, ele tem o selo, e nós estamos guardados. Essa é a ideia aqui que o apóstolo Paulo vai colocar. O verdadeiro crente, ele é santuário de Deus, local onde Deus habita. Nós somos templo do Espírito Santo, amém, irmãos? E Deus, através do Espírito, habita em nós. Se Deus está habitando a casa, então não há lugar para o diabo e os demônios, amém? Então o crente, o verdadeiro crente, ele não fica dominado pelo diabo, possesso, como não pode, porque nós já somos uma propriedade exclusiva de Deus, e o maligno não pode nos tocar. Mas o crente pode ser, e eu quero encerrar a mensagem, nós não podemos ser dominados, mas nós podemos ser influenciados, não é verdade? Nós podemos ser influenciados pelo diabo, nós podemos ser seduzidos pelo diabo, nós podemos ser enganados pelo diabo. Veja o que diz a palavra de Deus para a igreja. Paulo, em Efésios 4, 27, Paulo dizendo para a igreja, Efésios 4, 27, ele diz assim: não deem lugar ao, vamos ler juntos? Nem deem lugar ao diabo. Nós não podemos ficar possessos, mas nós podemos ser enganados. Por isso que a ordem de Deus para nós que já somos dele, estamos sentados nas regiões celestiais com Cristo, temos uma posição de autoridade, já saímos do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Para essas pessoas a palavra de Deus diz: vigiai. Vigiem. Quando o apóstolo Pedro vai falar da batalha espiritual, ele fala: sejam sóbrios e vigilantes. Porque o diabo, ele não pode me dominar, mas ele pode me seduzir. Ele pode me enganar. Ele pode me influenciar. Para encerrar, veja o que diz Atos, capítulo 5, verso 3. Atos 5, verso 3, texto conhecido, aquela experiência daquele casal Ananias e Safira, um pessoal da igreja, lá de Atos. E aí o apóstolo Pedro repreende Ananias, e o que ele diz aí, Atos 5, 3, ele fala assim, porque ele e a esposa,
fizeram um conluio lá para uma mentira sobre uma oferta que iriam dar, e aí o apóstolo Pedro diz assim: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? O apóstolo Paulo, quando ele vai falar da batalha espiritual, ele fala sobre os dardos inflamados de quem? Nós temos que embraçar o escudo da fé para nós podermos apagar os dardos inflamados do maligno. Ananias, por que você permitiu que ele enchesse seu coração? Um crente verdadeiro já está liberto, não fica possesso. Mas um crente verdadeiro tem que vigiar. E ele tem que cuidar. Ele tem que ser sóbrio, tem que ser atento. Tem que ter temor do Senhor no coração. Amém, irmãos? Tem que ter temor do Senhor no coração, porque o diabo, que já não tem mais autoridade sobre nós, mas ele pode mentir para nós, ele pode encher o nosso coração com coisa ruim. E vou fazer uma pergunta aqui: quem nunca de nós, já não teve assim essas lutas espirituais em que Satanás joga os seus dardos inflamados, aquelas ideias, aqueles pensamentos destrutivos, malignos, ruins, e vai tentando encher o nosso coração, a nossa mente, os nossos pensamentos com porcaria, com lixo. E aí, desse modo, ele pode nos influenciar. E por isso que quando a gente olha para esses princípios da palavra sobre essa realidade espiritual, o que fica para nós é graças a Deus por Jesus Cristo. Nós vamos para a mesa do Senhor e vamos celebrar aqui a grande salvação que Jesus operou por nós. Nós vamos celebrar aqui na ceia, graças a Deus por Jesus Cristo. Estamos libertos. Temos uma posição de autoridade. E em nome de Jesus, eu e você precisamos vigiar. Precisamos cuidar. Precisamos andar na nossa vida com o temor do Senhor. Amém, irmãos?